Existe uma verdade silenciosa dentro de milhões de lares. Ela está ao lado dele. Compartilham a mesma cama, a mesma rotina. Os mesmos sonhos prometidos no altar menos. Mas há uma distância emocional que cresce a cada dia. E não importa o quanto ele tente, nunca parece ser suficiente. Não importa o que ele faça, sempre há algo faltando. Por que mulheres casadas, mesmo em relacionamentos aparentemente saudáveis, carregam essa sensação constante de insatisfação? A resposta não está no que o marido faz ou deixa de fazer. Está muito mais fundo. Está na psicologia feminina, nas feridas não curadas, nas expectativas invisíveis que foram plantadas muito antes do casamento existir. Como disse Carl Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. E é exatamente isso que acontece. A insatisfação que ela sente não é sobre ele, é sobre algo que ela carrega dentro de si e que nenhum homem jamais conseguirá preencher. Se você quer entender essa dinâmica de verdade, continue assistindo, porque o que vou revelar aqui pode transformar sua forma de ver relacionamentos para sempre. Vamos começar pelo óbvio. Não estou falando de todos os casamentos, mas há um padrão que se repete com frequência perturbadora. A mulher casa com o homem que ama. Ele é presente, dedicado, trabalha, provê, tenta agradar. Mas com o tempo, algo muda. Ela começa a reclamar de pequenas coisas. Ele não ouve direito, não demonstra afeto do jeito que ela precisa, não surpreende mais, não entende suas necessidades emocionais. E o pior, mesmo quando ele tenta mudar, nunca é suficiente. Ele abre mão de tempo, de hobbies, de si mesmo menos, mas a insatisfação permanece. Por quê? Porque o problema não está no comportamento dele, está na estrutura psicológica dela. Sigmund Freud já dizia que o amor insatisfeito não é a ausência de amor, é a presença de uma demanda infantil não resolvida. E é exatamente isso. Muitas mulheres inconscientemente esperam que o marido preencha vazios que foram criados na infância. Elas buscam no parceiro o que não receberam do pai: validação emocional constante, segurança inabalável, atenção exclusiva. Mas nenhum homem foi feito para ser pai, terapeuta e parceiro ao mesmo tempo. E quando ele falha nessa missão impossível, a insatisfação se instala, e ela nem sempre percebe que está pedindo o impossível. Então, de onde vem isso? De onde vem essa sede emocional que nenhum relacionamento consegue saciar? A resposta está na primeira relação de todas, a relação com o pai. Psicólogos como Donald Winnicott e Gabor Maté explicam que a criança constrói sua estrutura emocional com base nos vínculos primários. Se uma menina cresce sem receber validação emocional do pai, seja porque ele era ausente, frio, crítico ou emocionalmente distante, ela desenvolve uma ferida invisível. Ela aprende que não é suficiente, que precisa fazer mais, ser mais, para merecer atenção. E isso se torna um padrão inconsciente que ela carrega pela vida. Quando adulta, ela projeta no marido a mesma expectativa. Se ele me amar de verdade, ele vai preencher o vazio que meu pai deixou. Mas nenhum homem pode curar uma ferida que não foi feita por ele. Alice Miller, em seus estudos sobre traumas infantis, explica que o que não é curado na infância é transferido para todas as relações futuras. A mulher casada não está insatisfeita com o marido. Ela está insatisfeita com a versão de si mesma que nunca se sentiu amada o suficiente. E o casamento, ao invés de ser a solução, se torna o espelho dessa ferida. Por isso, nada que ele faça será suficiente, porque a cura não está nas mãos dele. E aqui mora o grande conflito. Ela sabe, racionalmente, que está sendo injusta. Ela vê que ele tenta, ela reconhece o esforço, mas emocionalmente não consegue parar de cobrar. É como se houvesse uma criança ferida dentro dela gritando: você precisa provar que me ama mais. E quanto mais ele tenta provar, mais ela duvida. Porque a dúvida não vem dele, vem dela mesma. É o medo de não ser suficiente, disfarçado de insatisfação com o outro. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, disse algo profundo: quando deixamos de encontrar sentido em nós mesmos, passamos a exigir que os outros nos deem esse sentido. E é isso que acontece. A mulher que não se sente completa dentro de si mesma transfere essa responsabilidade para o marido. E ele, por mais que ame, jamais conseguirá preencher um vazio que só ela pode curar. O custo psicológico disso é devastador. Para ela, é uma insatisfação crônica que corrói
a alegria. Para ele, é a frustração de nunca ser suficiente. E para o relacionamento, é uma erosão lenta e silenciosa. Se esse tema te toca, inscreva-se e continue essa jornada conosco. Aqui, cada reflexão é um passo rumo à consciência. Mas então qual é a saída? Será que todo casamento está condenado a essa dinâmica? A saída começa com uma verdade difícil. A felicidade conjugal não é responsabilidade do outro. Ela é responsabilidade de quem você se tornou antes de casar. Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas serão transformadas. Mas se uma das substâncias está desequilibrada desde o início, a reação será sempre tóxica. A mulher que busca no casamento a cura para suas feridas infantis está, na verdade, perpetuando essas feridas. Porque nenhum amor externo pode curar uma rejeição interna. Nenhum marido pode dar a ela o que seu pai não deu. E enquanto ela não compreender isso, a insatisfação será eterna. O primeiro grande insight é este: a insatisfação crônica no casamento não é sobre o marido, é sobre a mulher não curada diante do espelho do relacionamento. O sofrimento, às vezes, é apenas a alma pedindo para ser ouvida. E quando você finalmente ouve, tudo muda. Mas para ouvir de verdade, é preciso ter coragem de olhar para dentro e não para o lado. E aqui chegamos ao ponto mais doloroso, o momento em que ela percebe que destruiu algo precioso sem nem perceber. Ele tentou, Deus sabe que ele tentou. Mudou hábitos, abriu mão de si mesmo, moldou-se às expectativas dela. Mas nunca foi suficiente. E agora, depois de anos sendo tratado como insuficiente, algo dentro dele se apagou. Ele não luta mais, não tenta mais. Apenas existe ao lado dela, cumprindo o papel de marido, mas emocionalmente assente. E aí vem o pior. Ela finalmente sente falta dele, mas não do homem que ele é agora, do homem que ele foi antes de desistir. E ela se pergunta: por que ele não me ama mais como antes? Sem perceber a ironia devastadora, ele parou de tentar porque aprendeu que nunca seria suficiente. Erich Fromm, em A Arte de Amar, escreveu: o amor imaturo diz, eu te amo porque preciso de você. O amor maduro diz, eu preciso de você porque te amo. E ela estava presa no amor imaturo, um amor que exige, que cobra, que consome. E quando ele não tinha mais nada para dar, ela finalmente percebeu o que perdeu. Mas será que ainda há tempo? Será que é possível reconstruir o que foi corroído pela insatisfação crônica? A resposta está na profundidade da ferida menos e na coragem de finalmente curá-la. Vamos ao núcleo psicológico dessa dinâmica. O que acontece aqui é o que Jung chamou de projeção da sombra. A mulher projeta no marido tudo aquilo que ela não conseguiu resolver em si mesma. A insegurança que ela sente. Ela acusa ele de não demonstrar amor suficiente. O vazio emocional que ela carrega, ela culpa ele por não preenchê-lo. A inadequação que ela sente desde criança, ela transfere para ele a responsabilidade de fazê-la sentir-se completa. Mas Freud já explicava: nós não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. A insatisfação dela não é um reflexo da falha dele, é um reflexo da ferida dela. E enquanto ela não integrar essa sombra, enquanto não reconhecer que a fonte da sua dor está dentro dela, não fora, ela continuará insatisfeita. Pode trocar de marido 10 vezes, pode encontrar o homem mais atencioso do mundo, mas a insatisfação vai continuar, porque a ferida viaja com ela. Alfred Adler, fundador da psicologia individual, dizia que todo comportamento humano tem um propósito oculto. E o propósito oculto da insatisfação crônica é este: manter a mulher presa ao papel de vítima, porque é mais fácil culpar o outro do que enfrentar a própria incompletude. Mas a verdade liberta, e a verdade é, ele não é o problema, nunca foi. Então, como sair desse ciclo? O primeiro passo é o mais difícil: reconhecer a ferida, parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Perguntar-se: o que eu estou realmente buscando nele? Não é atenção, não é amor, é valida ou é a sensação de ser suficiente. E essa sensação jamais virá de fora. Viktor Frankl ensinou que a felicidade não pode ser perseguida, ela deve ser consequência de algo maior. E o algo maior é a cura interna. A mulher precisa fazer as pazes com a menina que não foi amada pelo pai. Precisa dizer a ela: você sempre foi suficiente. Não precisava provar nada. E quando essa reconciliação acontece, algo muda. Ela para de
cobrar do marido o que ele não pode dar. Para de projetar nele as expectativas impossíveis. E finalmente consegue vê-lo como ele realmente é. Um homem imperfeito tentando amar uma mulher imperfeita. E isso é suficiente. Gabor Maté, especialista em traumas, diz: a cura não acontece quando a dor desaparece. Acontece quando você para de deixar que a dor controle suas escolhas. E é isso. Quando ela para de deixar que a ferida da infância controle como ela enxerga o casamento, o relacionamento finalmente tem chance de florescer. Não na perfeição, mas na verdade. E a verdade é sempre mais libertadora do que a fantasia. A grande lição aqui é universal e atemporal. Ninguém pode te completar se você não estiver inteira. O casamento não é a solução para feridas não curadas. É o espelho que revela essas feridas. E quanto mais você exige do outro, mais você revela o vazio em si mesma. O marido não foi feito para ser salvador. Ele é apenas um ser humano, com suas próprias limitações e feridas. E quando você finalmente aceita isso, quando você para de exigir que ele seja perfeito e começa a trabalhar na sua própria inteireza, menos o relacionamento se transforma. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. Carl Rogers, pai da psicologia humanista, disse: o curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, então posso mudar. E isso vale para o casamento também. Quando a mulher aceita que a insatisfação é dela, não dele, ela finalmente pode mudá-la. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Responsabilidade emocional de carregar suas próprias feridas e não projeta-las em quem está ao seu lado. Porque no final, o casamento só funciona quando duas pessoas inteiras se encontram, não quando duas metades tentam se completar. A síntese é simples, mas profunda. A felicidade conjugal não vem de encontrar a pessoa certa, vem de ser a pessoa certa. E assim, chegamos ao fim dessa jornada. Se você é mulher e se reconheceu nessa história, saiba, não há julgamento aqui, apenas compreensão. Suas feridas são reais, sua dor é legítima. Mas ela não precisa controlar seu casamento para sempre. Você pode escolher curar, pode escolher olhar para dentro e fazer as pazes com a menina que não foi amada como deveria. E quando você fizer isso, vai descobrir algo libertador. Você sempre foi suficiente, sempre foi digna, sempre foi completa. E o amor do seu marido não é a prova disso, é apenas o reflexo. E se você é homem, assistindo a isso, tentando entender sua esposa, saiba, não é sua culpa. Você não pode curar o que não quebrou, mas pode ter compaixão. Pode entender que a insatisfação dela não é sobre você. E pode, com paciência e amor, dar a ela o espaço para curar. Porque no final, o amor verdadeiro não é aquele que completa, é aquele que respeita a jornada do outro. Como disse Rainer Maria Rilke, amar é dar ao outro o espaço de ser quem ele precisa ser. E talvez, no fundo, seja disso que todos nós precisamos. Se este vídeo falou com você, curta e compartilhe. Às vezes uma reflexão é o que desperta o que dormia dentro de nós.